O som de talheres tilintando contra a porcelana fina ecoava pela sala de jantar, pontuado por conversas forçadas e risos artificiais. Eu, Sarah, observava atentamente cada movimento ao redor da mesa, sentindo a tensão crescente no ar. Thomas, meu marido, estava incomumente falante. Seu sorriso largo demais para ser genuíno. Minha sogra, Margaret, lançava olhares de cumplicidade para ele, enquanto minha irmã, Jenny, parecia desconfortável, mexendo na comida sem realmente comer. Então, Sarah, como vão as coisas no trabalho? Perguntou Thomas, sua voz carregada de um tom que eu não conseguia decifrar completamente. Tudo bem, respondi casualmente, mantendo minha expressão neutra. O projeto que mencionei está progredindo conforme o planejado. Margaret interveio rapidamente. Oh, querida, você não deveria se preocupar tanto com o trabalho. Thomas trabalha duro o suficiente para os dois, não é mesmo, filho? Percebi o olhar de Thomas endurecer por um momento antes de ele forçar outro sorriso. Claro, mãe, faço o possível para proporcionar uma vida confortável para nós. O comentário pairou no ar, carregado de implicações que eu não podia ignorar. Há meses eu suspeitava que algo estava errado, mas Thomas sempre foi cuidadoso, deixando apenas pistas sutis que eu não podia provar concretamente. No entanto, esta noite, algo estava diferente. A atmosfera na sala estava carregada, como se todos estivessem segurando a respiração, esperando que algo explodisse. Jenny, sentindo a tensão, tentou mudar de assunto. Sarah, você ouviu sobre aquele novo restaurante no centro? Pensei que poderíamos ir lá qualquer dia desses, só nós duas. Antes que eu pudesse responder, Thomas soltou uma risada seca. Isso seria ótimo para vocês duas. Sarah adora gastar dinheiro em coisas assim, não é mesmo, querida? O comentário cortou o ar como uma faca, e eu senti todos os olhares se voltarem para mim. Mantive minha compostura, decidida a não cair na provocação óbvia. Na verdade, Thomas, respondi calmamente. Tenho sido bastante cuidadosa com nossos gastos ultimamente. Talvez você não tenha notado. O silêncio que se seguiu foi palpável. Margaret pigarreou, claramente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Meu tio Robert, que até então estivera quieto num canto da sala, de repente se levantou e pegou seu telefone. Vocês não se importam se eu filmar um pouco, não é? Ele perguntou, um brilho estranho em seus olhos. Sabe como é, para as lembranças de família. Ninguém respondeu, mas Robert começou a filmar mesmo assim. Algo me dizia que ele sentia o que estava por vir, e parte de mim ficou grata por ter um registro do que aconteceria a seguir. Thomas empurrou seu prato para longe. Seu rosto agora uma máscara de irritação mal disfarçada. Sabe, Sarah, acho que precisamos ter uma conversa séria sobre nossa situação financeira. Eu sabia que este momento chegaria, mas não esperava que fosse na frente de toda a família. Ainda assim mantive minha calma. Claro, Thomas. O que você gostaria de discutir? Ele se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa, os olhos fixos em mim. Você tem notado alguma discrepância em nossas contas recentemente? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Jenny engasgou com sua bebida, enquanto Margaret assistia à cena com uma expressão que misturava ansiedade e uma estranha satisfação. Na verdade, Thomas, respondi lentamente, medindo cada palavra. Eu notei algumas coisas interessantes. Você gostaria de elaborar? Por um momento, vi um lampejo de incerteza nos olhos dele, rapidamente substituído por uma determinação fria. Era como se ele tivesse tomado uma decisão naquele instante, jogando todas as suas cartas na mesa. Bem, já que você perguntou. Ele começou, sua voz assumindo um tom de desafio. Acho que é hora de colocarmos todas as cartas na mesa. Margaret se endireitou em sua cadeira, um sorriso de antecipação se formando em seus lábios. Jenny parecia querer desaparecer, enquanto Robert continuava filmando, movendo-se silenciosamente para capturar melhor o ângulo da conversa. Thomas continuou, sua voz ganhando confiança a cada palavra. Você sempre foi tão controladora com o dinheiro, Sarah, sempre querendo saber onde cada centavo é gasto. Bem, talvez seja a hora de você saber exatamente onde parte desse dinheiro tem ido. Senti meu coração acelerar, mas mantive minha expressão impassível. Estou ouvindo, Thomas. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente contra o chão de madeira. Você quer saber? Ótimo, eu peguei dinheiro da sua conta. E sabe para quê? Para levar minha amante a um hotel.
Um hotel caro, diga-se de passagem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jenny deixou cair seu garfo, o som metálico ecoando pela sala. Margaret, surpreendentemente, começou a aplaudir lentamente, um sorriso de aprovação em seu rosto. Bravo, Thomas, ela disse. Já estava na hora de você mostrar quem manda nesta casa. Eu permaneci sentada, meus olhos fixos em Thomas, que agora parecia embriagado com sua própria ousadia. E sabe de uma coisa, Sarah? Ele continuou, sua voz agora carregada de desprezo. Se você tem algum problema com isso, podemos nos divorciar aqui e agora. O que me diz? Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Eu comecei a rir. Não uma risada nervosa ou histérica, mas uma risada genuína, quase de alívio. Thomas, Margaret e Jenny me olharam como se eu tivesse perdido a cabeça. O que é tão engraçado? Thomas exigiu, sua confiança vacilando pela primeira vez. Eu me levantei calmamente, ainda sorrindo. Oh, Thomas, disse minha voz surpreendentemente firme. Você realmente não faz ideia do que acabou de fazer, não é? A expressão de Thomas mudou de triunfo para a confusão e então para uma preocupação crescente. Ele não sabia, mas eu estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. O dinheiro que ele havia usado tão imprudentemente tinha um propósito muito específico e as consequências de suas ações estavam prestes a se desenrolar de uma maneira que ninguém naquela sala poderia prever. Robert continuava filmando, seu instinto lhe dizendo que o verdadeiro drama estava apenas começando. E ele estava certo. A noite estava longe de terminar e eu estava pronta para virar o jogo. O silêncio que se seguiu à minha risada foi quebrado pelo som de Thomas limpando a garganta, claramente desconcertado pela minha reação inesperada. Ele tentou recuperar o controle da situação, sua voz oscilando entre a arrogância e a incerteza. Do que você está falando, Sarah? Eu acabei de confessar que te traí, que usei seu dinheiro para isso, e você está rindo. Eu me levantei calmamente, alisando os vincos invisíveis do meu vestido. Olhei ao redor da mesa, observando as expressões variadas, a confusão de Jenny, o desdém mal disfarçado de Margaret e a curiosidade ávida nos olhos de Robert, que continuava filmando discretamente. Ah, Thomas, comecei, minha voz surpreendentemente calma. Você sempre foi tão previsível. Mas antes de explicar por que estou rindo, porque você não conta a todos os detalhes sórdidos da sua pequena aventura. Afinal, já que decidiu ser tão honesto, vamos ouvir tudo. Thomas hesitou por um momento, mas o olhar encorajador de sua mãe pareceu-lhe dar a confiança que ele precisava. Bem, já que você insiste, ele começou, um sorriso arrogante se formando em seus lábios. Há alguns meses conheci alguém que me entende, que não fica me questionando o tempo todo sobre dinheiro ou trabalho. Margaret assentiu em aprovação, enquanto Jenny parecia querer desaparecer em sua cadeira. Thomas continuou, sua voz ganhando confiança. Na semana passada, decidi que merecia uma noite especial. Então sim, peguei dinheiro da sua conta, aquela que você guarda com tanto cuidado, e levei minha amante ao Ritz-Carlton. Passamos a noite lá, pedimos champanhe, jantamos no restaurante mais caro. E sabe de uma coisa? Não me arrependo nem um pouco. O silêncio que se seguiu foi pesado. Margaret finalmente falou, sua voz carregada de aprovação. Thomas, querido, você não fez nada de errado. Um homem tem suas necessidades. E se Sarah não pode entender isso, bem, talvez seja a hora de reconsiderar este casamento. Eu observei Thomas inchar de orgulho com as palavras de sua mãe. Era quase cômico ver como ele se apoiava na aprovação dela, como uma criança buscando validação. E então, Sarah, Thomas se virou para mim desafiador. O que você tem a dizer sobre isso? Quer se divorciar? Porque eu estou mais que pronto para acabar com essa farsa de casamento. Foi nesse momento que decidi que era a hora de virar o jogo. Lentamente, caminhei até a cristaleira no canto da sala. Peguei uma taça e servi um pouco de vinho tinto. Tomei um pequeno gole, saboreando o momento antes de me virar para encarar a todos. Sabe, Thomas, comecei, minha voz calma e controlada. Você realmente não faz ideia do que acabou de fazer, não é? Deixe-me esclarecer algumas coisas para você, já que decidiu ser tão honesto. Eu podia ver a confusão nos olhos de Thomas, a incerteza começando a se instalar. Margaret franziu o senho, claramente incomodada com minha calma. Aquela conta da qual você tirou o dinheiro, continuei, não era apenas uma poupança qualquer.
Era um fundo que eu estava guardando para uma situação muito específica. Uma situação que, ironicamente, você acabou de criar. Thomas empalideceu visivelmente. Do que você está falando? Eu sorri, um sorriso que não alcançava meus olhos. Lembra-se daquele contrato que você assinou há alguns meses? Aquele que você mal leu antes de assinar porque estava muito ocupado. O rosto de Thomas se contorceu em uma mistura de confusão e medo crescente. Que contrato? Oh, querido, eu disse, minha voz carregada de falsa simpatia. Aquele era um acordo pós-nupcial, bastante detalhado, devo acrescentar. E sabe o que ele dizia? Que em caso de infidelidade comprovada, especialmente se envolvesse o uso indevido de fundos conjuntos, o cônjuge infiel perderia direito a qualquer parte dos bens adquiridos durante o casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jenny deixou escapar um pequeno suspiro de surpresa, enquanto Margaret ficou boquiaberta, toda a sua arrogância anterior desaparecendo em um instante. Thomas, por sua vez, parecia ter sido atingido por um trem. Isso não pode ser legal, ele gaguejou. Oh, mas é, eu respondi, minha voz agora carregada de uma satisfação que não conseguia mais esconder. Perfeitamente legal, assinado, datado e reconhecido em cartório. E você acabou de confessar, na frente de testemunhas, que não apenas me traiu, mas usou o nosso dinheiro para fazê-lo. Neste momento, Robert deixou escapar uma risada abafada, claramente apreciando o drama que se desenrolava diante de sua câmara. Mas o dinheiro? Thomas balbuciou, a realidade de sua situação finalmente se abatendo sobre ele. Era muito dinheiro naquela conta. Eu assenti, tomando outro gole de vinho. Sim, era. E agora, graças à sua honestidade, todo esse dinheiro, junto com a casa, os carros e praticamente tudo o que construímos juntos nos últimos 10 anos, é legalmente meu. Margaret finalmente encontrou sua voz, embora fosse apenas um sussurro chocado. Thomas, o que você fez? Thomas parecia um homem afogando-se, buscando desesperadamente por uma tábua de salvação. Mas eu posso explicar. Foi um erro, um momento de fraqueza. Sarah, querida, podemos conversar sobre isso. Não podemos. Eu coloquei minha taça de vinho na mesa, o som do cristal contra a madeira ecoando na sala silenciosa. Oh, Thomas, disse minha voz agora fria como gelo. Acho que já conversamos o suficiente. Você queria honestidade. Bem, aqui está. Nosso casamento acabou. E graças à sua estupidez, você vai sair dele sem nada. Jenny, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou, sua voz trêmula. Sarah, você planejou isso? Eu me virei para minha irmã, um sorriso triste nos lábios. Planejar? Não, Jenny. Eu apenas me preparei. Há meses eu sabia que Thomas estava me traindo, mas precisava de provas. E ele, em sua arrogância, acabou de me dar exatamente o que eu precisava. Thomas, agora completamente derrotado, afundou em sua cadeira. O que acontece agora? Eu caminhei até a porta da sala de jantar, parando apenas para olhar uma última vez para o homem que eu um dia amei. Agora, Thomas, você sai da minha casa. E amanhã, meus advogados entrarão em contato para finalizar os detalhes do divórcio. Ah, e não se preocupe em fazer as malas. Eu as farei para você, e as deixarei na varanda. Com essas palavras, deixei a sala de jantar, o som dos meus saltos ecoando no piso de madeira. Atrás de mim, ouvi o som abafado de Margaret tentando consolar Thomas, enquanto Jenny parecia estar em choque. Robert, ainda filmando, murmurou algo que soou como: "Isso vai ser lendário", enquanto me seguia para fora da sala. Caminhei até a cozinha, consciente de que todos os olhos da sala de jantar estavam fixos em mim. Respirei fundo, aproveitando o momento de solidão para recompor meus pensamentos. O choque inicial da minha revelação ainda reverberava pela casa, e eu sabia que as perguntas viriam em cascata em breve. Como se respondesse aos meus pensamentos, ouvi passos apressados atrás de mim. Era Jenny, seus olhos arregalados de espanto e confusão. Sarah, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu não consigo acreditar. Como você conseguiu fazer tudo isso sem que ninguém soubesse? Virei-me para encará-la, um sorriso cansado nos lábios. Jenny, você se lembra daquelas noites em que eu dizia que estava trabalhando até tarde? Bem, eu estava, mas não apenas no escritório.
Abri a geladeira e peguei uma garrafa de água, oferecendo outra para Jenny, que aceitou com um aceno agradecido. Durante meses, continuei, eu coletei evidências, extratos bancários, registros de ligações, até mesmo algumas fotos tiradas por um investigador particular. Eu sabia que Thomas estava me traindo, mas precisava de provas concretas. Jenny me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Mas o contrato? Como você conseguiu que Thomas assinasse algo assim? Deixei escapar uma pequena risada. Ah, isso foi quase fácil demais. Lembra-se daquela vez em que Thomas estava prestes a fechar um grande negócio e estava tão distraído que mal prestava atenção em qualquer outra coisa. Eu apresentei o contrato como uma formalidade relacionada ao negócio. Ele nem sequer leu antes de assinar. O som de uma cadeira sendo arrastada na sala de jantar nos fez voltar a atenção para lá. Thomas apareceu na porta da cozinha, seu rosto uma máscara de raiva e desespero. Você não pode fazer isso comigo, Sarah. Ele rosnou, avançando em nossa direção. Eu construí tudo isso. Essa casa. Nosso estilo de vida. Tudo foi graças ao meu trabalho duro. Que em caso de infidelidade comprovada, especialmente se envolvesse o uso indevido de fundos conjuntos, o cônjuge infiel perderia direito a qualquer parte dos bens adquiridos durante o casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jenny deixou escapar um pequeno suspiro de surpresa, enquanto Margaret ficou boquiaberta, toda a sua arrogância anterior desaparecendo em um instante. Thomas, por sua vez, parecia ter sido atingido por um trem. Isso não pode ser legal. Ele gaguejou. Oh, mas é. Eu respondi, minha voz agora carregada de uma satisfação que não conseguia mais esconder. Perfeitamente legal. Assinado, datado e reconhecido em cartório. E você acabou de confessar, na frente de testemunhas, que não apenas me traiu, mas usou o nosso dinheiro para fazê-lo. Neste momento, Robert deixou escapar uma risada abafada, claramente apreciando o drama que se desenrolava diante de sua câmera. Mas o dinheiro? Thomas balbuciou, a realidade de sua situação finalmente se abatendo sobre ele. Era muito dinheiro naquela conta. Eu assenti tomando outro gole de vinho. Sim, era. E agora, graças à sua honestidade, todo esse dinheiro junto com a casa, os carros e praticamente tudo o que construímos juntos nos últimos 10 anos é legalmente meu. Margaret finalmente encontrou sua voz, embora fosse apenas um sussurro chocado. Thomas, o que você fez? Thomas parecia um homem afogando-se, buscando desesperadamente por uma tábua de salvação. Mas eu posso explicar. Foi um erro. Um momento de fraqueza. Sarah, querida, podemos conversar sobre isso. Não podemos. Eu coloquei minha taça de vinho na mesa, o som do cristal contra a madeira ecoando na sala silenciosa. Oh, Thomas, disse minha voz agora fria como gelo. Acho que já conversamos o suficiente. Você queria honestidade? Bem, aqui está. Nosso casamento acabou. E graças à sua estupidez, você vai sair dele sem nada. Jenny, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou, sua voz trêmula. Sarah, você planejou isso? Eu me virei para minha irmã, um sorriso triste nos lábios. Planejar? Não, Jenny, eu apenas me preparei. Há meses eu sabia que Thomas estava me traindo, mas precisava de provas. E ele, em sua arrogância, acabou de me dar exatamente o que eu precisava. Thomas, agora completamente derrotado, afundou em sua cadeira. O que acontece agora? Eu caminhei até a porta da sala de jantar, parando apenas para olhar uma última vez para o homem que eu um dia amei. Agora, Thomas, você sai da minha casa. E amanhã, meus advogados entrarão em contato para finalizar os detalhes do divórcio. Ah, e não se preocupe em fazer as malas. Eu as farei para você e as deixarei na varanda. Com essas palavras, deixei a sala de jantar, o som dos meus saltos ecoando no piso de madeira. Atrás de mim, ouvi o som abafado de Margaret tentando consolar Thomas, enquanto Jenny parecia estar em choque. Robert, ainda filmando, murmurou algo que soou como: "Isso vai ser lendário", enquanto me seguia para fora da sala. Caminhei até a cozinha, consciente de que todos os olhos da sala de jantar estavam fixos em mim. Respirei fundo, aproveitando o momento de solidão para recompor meus pensamentos. O choque inicial da minha revelação ainda reverberava pela casa, e eu sabia que as perguntas viriam em cascata em breve. Como se respondesse aos meus pensamentos, ouvi passos apressados atrás de mim. Era Jenny,
seus olhos arregalados de espanto e confusão. Sarah, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu não consigo acreditar. Como você conseguiu fazer tudo isso sem que ninguém soubesse? Virei-me para encará-la, um sorriso cansado nos lábios. Jenny, você se lembra daquelas noites em que eu dizia que estava trabalhando até tarde? Bem, eu estava, mas não apenas no escritório. Abri a geladeira e peguei uma garrafa de água, oferecendo outra para Jenny, que aceitou com um aceno agradecido. Durante meses, continuei, eu coletei evidências, extratos bancários, registros de ligações, até mesmo algumas fotos tiradas por um investigador particular. Eu sabia que Thomas estava me traindo, mas precisava de provas concretas. Jenny me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Mas o contrato, como você conseguiu que Thomas assinasse algo assim? Deixei escapar uma pequena risada. Isso foi quase fácil demais. Lembra-se daquela vez em que Thomas estava prestes a fechar um grande negócio e estava tão distraído que mal prestava atenção em qualquer outra coisa. Eu apresentei o contrato como uma formalidade relacionada ao negócio. Ele nem sequer leu antes de assinar. O som de uma cadeira sendo arrastada na sala de jantar nos fez voltar a atenção para lá. Thomas apareceu na porta da cozinha, seu rosto uma máscara de raiva e desespero. Você não pode fazer isso comigo, Sarah, ele rosnou, avançando em nossa direção. Eu construí tudo isso, essa casa, nosso estilo de vida. Tudo foi graças ao meu trabalho duro. Parte de mim queria pedir que ele parasse, mas outra parte, a parte que havia sido silenciada e enganada por tanto tempo, queria que cada segundo fosse documentado. Quando desci as escadas com as malas de Thomas, o silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Thomas levantou os olhos, seu rosto uma máscara de derrota e incredulidade. Sarah, ele começou. Sua voz rouca. Podemos conversar? Em particular? Coloquei as malas no chão e cruzei os braços, mantendo minha postura firme. Acho que já dissemos tudo o que precisava ser dito, Thomas. Mas vá em frente. O que mais você quer falar? Ele se levantou, cambaleando ligeiramente, como se o peso de suas ações finalmente o estivesse derrubando. Eu cometi um erro terrível. Não posso perder tudo assim. Nossa vida juntos, nossa história. Isso não pode terminar desse jeito. Senti uma pontada de dor no peito, lembrando-me dos bons momentos que compartilhamos, mas rapidamente a afastei. Thomas, nosso casamento terminou no momento em que você decidiu que sua satisfação pessoal era mais importante do que nossos votos. O que você está perdendo agora são apenas as consequências das suas escolhas. Margaret, que até então permanecera incomumente quieta, finalmente falou. Isso é absurdo. Thomas, você não pode simplesmente aceitar isso. Deve haver alguma forma legal de contestar esse contrato ridículo. Virei-me para ela, minha paciência se esgotando rapidamente. Margaret, eu sugiro que você pare por aqui. Sua constante interferência e apoio às ações de Thomas foram parte do problema durante todos esses anos. Talvez se você tivesse ensinado seu filho o valor da fidelidade e do respeito, não estaríamos nesta situação agora. O rosto de Margaret ficou vermelho de raiva, mas antes que ela pudesse responder, Jenny interveio. Acho que todos precisamos nos acalmar. Isso já é difícil o suficiente sem transformarmos tudo em um campo de batalha. Assenti agradecida para minha irmã. Jenny está certa. Thomas, suas malas estão prontas. O táxi para o hotel deve chegar em breve. Sugiro que você use esse tempo para refletir sobre suas ações e pensar no que quer fazer daqui para frente. Thomas pareceu murchar ainda mais com minhas palavras. Ele olhou ao redor da sala, como se estivesse tentando gravar cada detalhe em sua memória. E quanto aos nossos amigos? Nossa vida social? O que vou dizer a todos? Dei de ombros, sentindo uma onda de cansaço me atingir. A verdade, Thomas. Pela primeira vez em muito tempo, tente a honestidade. Quem sabe você não descobre que gosta. Nesse momento, o som de uma buzina cortou o ar, anunciando a chegada do táxi. Robert, que havia permanecido surpreendentemente quieto, finalmente falou. Bem, parece que esta é a deixa para o grande final. Alguém quer dizer algumas palavras para a posteridade? Lancei-lhe um olhar de advertência, mas não pude evitar um pequeno sorriso. Meu tio sempre teve um talento para aliviar a tensão, mesmo nas situações mais improváveis. Thomas pegou suas malas, seus movimentos lentos e pesados. Quando chegou à porta, ele se virou uma última vez. Sarah, eu sinto muito.
Por tudo. Olhei para o homem com quem eu havia compartilhado tantos anos da minha vida, sentindo uma mistura complexa de emoções. Eu também sinto muito, Thomas. Sinto muito que tenha chegado a este ponto, mas agora é hora de seguirmos em frente. Com um último olhar de derrota, Thomas saiu pela porta, Margaret o seguindo de perto, murmurando palavras de consolo que soavam vazias até mesmo para meus ouvidos. Quando a porta se fechou, senti como se um peso enorme tivesse sido levantado dos meus ombros. Jenny se aproximou, envolvendo-me em um abraço apertado. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Respirei fundo, sentindo as lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente começarem a cair. Não, respondi honestamente. Mas vou ficar. Robert desligou a câmera e se juntou a nós. Bem, minha querida, ele disse, colocando uma mão reconfortante em meu ombro. Você acabou de dar uma aula de dignidade e força. Estou orgulhoso de você. Enxuguei as lágrimas e olhei para os dois, sentindo uma onda de gratidão por ter família que realmente se importava. Obrigada a vocês dois. Não sei o que faria sem vocês. Jenny sorriu, um brilho de determinação em seus olhos. Então, o que vem agora? Olhei ao redor da sala, para a casa que havia sido o cenário de tantas memórias, boas e ruins. Agora? Respondi, sentindo uma mistura de apreensão e excitação pelo futuro desconhecido. Agora começamos um novo capítulo, um em que eu escrevo minha própria história, nos meus próprios termos. Robert ergueu uma sobrancelha, um sorriso maroto em seu rosto. E que história será essa, hein? Porque, deixe-me dizer, se o começo é alguma indicação, vai ser um best-seller e tanto. Não pude evitar rir, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma sensação de leveza e possibilidade. Quem sabe, tio Robert? Quem sabe? Enquanto nos reuníamos na cozinha, preparando um café e começando a processar os eventos da noite, eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. Haveria dias difíceis, momentos de dúvida e provavelmente mais algumas lágrimas. Mas olhando para Jenny e Robert, ouvindo suas vozes reconfortantes e sentindo seu apoio incondicional, eu sabia que não estava sozinha. E com essa certeza, eu estava pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. A noite que começou com uma revelação chocante terminou com uma promessa silenciosa para mim mesma, de viver com autenticidade. De valorizar aqueles que realmente se importam e, acima de tudo, de nunca mais permitir que alguém diminuísse meu valor ou minha força. Enquanto a luz do amanhecer começava a se infiltrar pelas janelas, eu respirei fundo, sentindo-me pela primeira vez em anos, verdadeiramente livre. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Esta era a minha vida e eu finalmente estava no controlo. Com o café fumegando em nossas xícaras, Jenny, Robert e eu nos sentamos ao redor da ilha da cozinha. O silêncio que se instalou era confortável, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos sobre os eventos surpreendentes da noite. Foi Jenny quem finalmente quebrou o silêncio. Sarah, ela começou hesitante. Você tem certeza de que está pronta para lidar com tudo isso? Quero dizer, legalmente, emocionalmente, é muita coisa para processar. Tomei um gole do meu café, saboreando o amargor que parecia refletir a complexidade do momento. Honestamente, Jenny, não tenho certeza de nada neste momento, mas sei que não posso voltar atrás e, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no controle da minha vida. Robert assentiu, um brilho de admiração em seus olhos. Você sabe, quando comecei a filmar esta noite, pensei que estaria capturando o fim de algo. Mas agora vejo que capturei o início de uma nova Sarah, uma que não aceita menos do que merece. Sorri para meu tio, grata por sua perspectiva única. Obrigada, Robert. Espero que você esteja certo. Jenny inclinou-se para a frente, seu rosto sério. E quanto ao trabalho, os amigos, você sabe que as pessoas vão falar, certo? Suspirei, colocando minha xícara na mesa. Sim, sei que vão, mas prefiro enfrentar alguns meses de fofoca do que anos de mentiras e traição. No trabalho, manterei minha cabeça erguida e deixarei meu desempenho falar por si. Quanto aos amigos, bem, acho que vou descobrir quem são meus verdadeiros amigos agora. Robert riu, baixinho. Oh, querida, você não tem ideia. Espere só até o vídeo desta noite começar a circular. Você será a heroína de todas as mulheres da cidade. Robert, exclamei, meio horrorizada, meio divertida. Você não vai mostrar esse vídeo para ninguém, vai? Ele ergueu as mãos em um gesto de rendição, mas seus olhos brilhavam de malícia.
Claro que não, a menos que você queira. Mas posso garantir que a história se espalhará rapidamente, com ou sem evidências visuais. Jenny sacudiu a cabeça rindo. Bem, se alguém pode transformar um escândalo em uma vitória, é você, Sarah. Olhei para minha irmã e meu tio, sentindo uma onda de afeto por eles. Vocês dois? Não sei o que faria sem vocês. Bem, felizmente você não precisa descobrir. Jenny respondeu apertando minha mão. Ficamos em silêncio por alguns momentos, cada um absorvendo a magnitude das mudanças que estavam por vir. Então, algo inesperado aconteceu. Comecei a rir, não uma risada nervosa ou histérica, mas uma risada genuína, libertadora. Jenny e Robert me olharam surpresos por um momento antes de se juntarem a mim. Logo, a cozinha estava cheia de gargalhadas, o som ecoando pelas paredes como se estivesse limpando anos de tensão e segredos. Quando finalmente nos acalmamos, enxugando lágrimas de riso dos olhos, senti uma leveza que não experimentava há anos. Sabe, disse ainda sorrindo, acho que vou ficar bem, melhor que bem, na verdade. Jenny sorriu de volta. Tenho certeza que sim, e estaremos aqui para o que precisar. Robert levantou sua xícara em um brinde improvisado. A Sarah 2.0, mais sábia, mais forte e livre para conquistar o mundo. Rindo, Jenny e eu erguemos nossas xícaras, o som do café batendo ecoando pela cozinha. Enquanto o sol nascia lá fora, trazendo consigo a promessa de um novo dia, eu me senti verdadeiramente otimista pela primeira vez em anos. O caminho à frente seria desafiador, sem dúvida, mas eu estava pronta para enfrentá-lo. Com minha família ao meu lado e uma nova determinação no coração, eu sabia que poderia superar qualquer obstáculo. A noite que começou com uma revelação devastadora, terminou com uma sensação de libertação e possibilidades infinitas. E enquanto nos sentávamos ali, compartilhando café e risos, eu soube que não importa o que o futuro reservasse, eu enfrentaria tudo de cabeça erguida, mais forte e mais determinada do que nunca. O capítulo de Sarah, a esposa traída e silenciada, havia terminado. O capítulo de Sarah, a mulher que tomou as rédeas de sua própria vida, estava apenas começando. E que história emocionante ela prometia ser. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade.